Eu gostaria de convidar os irmãos a juntos comigo abrir a Bíblia em Gênesis 38. Gênesis 38, versículo 20. Gênesis 38, 20. Nós vamos ler os versículos 20 a 30. Estamos inaugurando esse pedacinho da história. Estamos começando a análise desse pedacinho da história hoje. Então acompanhe aí a leitura. Gênesis 38, de 20 a 30. Diz assim a Sagrada Escritura: Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Os irmãos têm aí então o texto que vamos estudar hoje. Eu dividi o texto em 3 partes, como nós fazemos nos nossos estudos das passagens, e eu fiz a divisão a partir do progresso da história, e coloquei títulos a partir do progresso da história. Então, o primeiro título da primeira divisão, para aqueles que geralmente anotam, é o seguinte: Judá tenta reaver o penhor de Tamar. Isso está nos versículos 20 a 23. Os irmãos se lembram da história. Tamar se disfarçou de prostituta para poder engravidar de Judá. E quando ele perguntou quanto ele deveria pagar, ela perguntou quanto ele pagaria para os serviços dela, pelos serviços dela. Ele disse que daria um cabrito. Claro, ele não tinha o cabrito ali com ele. Então ela pediu um penhor, uma garantia de que ele daria o cabrito. E ele entregou então o seu selo, o cordão que prendia o seu selo e o seu cajado. E ela então ficou com isso. Judá depois enviou o cabrito, conforme veremos aqui, para reaver o penhor. Eram objetos personalíssimos, eram coisas pessoais dele, como se fossem seus documentos pessoais. E ele tentou reaver isso. E nós encontramos isso nos versículos 20 a 23. Na sequência da história, superando os versículos 20 a 23, nós chegamos na segunda divisão da história. A história caminha, a história avança. Nessa segunda divisão, os versículos 24 a 26 compõem a segunda divisão. E essa segunda divisão tem o seguinte título: Judá condena a conduta imoral de Tamar.
É até engraçado isso. Judá condena, e condena severamente, a conduta imoral de Tamar. Ele descobre que ela estava grávida. E ele, descobrindo isso, ele condena com toda severidade a conduta imoral de Tamar. Versículos 24 a 26, conforme veremos. E a última divisão do texto, seguindo o avanço, o modo como a história avança, o modo como ela vai se desdobrando, nós chegamos nos versículos 27 a 30, e os versículos 27 a 30 tem então a terceira divisão da história. Judá se torna pai de 2 filhos com Tamar. Nascem gêmeos, Pérez e Zera. São os 2 meninos que nascem desse relacionamento que eles 2 tiveram. Então são essas as divisões do nosso texto. São 3 divisões, fácil de entender o texto. O texto não é difícil de entender. A leitura do texto já nos ajuda a compreender bastante coisa. Tem alguns detalhezinhos que podem passar uma impressão não muito correta. Então nós vamos olhar para esses detalhezinhos para esclarecer melhor o que o texto está dizendo. Às vezes, a própria distância cultural, a própria distância linguística pode nos iludir em alguns detalhes. Mas nós vamos tentar superar tudo isso olhando versículo por versículo do que lemos aqui. E não é difícil, eu acredito que eu vou conseguir pregar o texto todo hoje, que vai ser um momento histórico. Talvez eu conseguir fazer isso, porque é muito raro isso acontecer. Mas são 10 versículos, eu acho, são 10, né? São 10 versículos. Vamos ver se vai dar certo ou não, se eu consigo chegar lá. Se não, fazemos como fazemos geralmente, deixar um pedacinho para o próximo domingo e aí seguimos em frente. Mas vamos então em frente, vamos ver aqui o versículo 20, nessa primeira divisão que os irmãos têm acompanhado aí. Judá tenta reaver o penhor de Tamar. Veja o que diz o versículo 20, então, observe com atenção, simples de entender. Enviou Judá o cabrito, ele havia prometido como pagamento, por mão do adulamita. A questão é por que ele fez isso por mão de seu amigo. Ele morava com esse adulamita. Ele ficou viúvo e morava ainda com esse adulamita, sendo viúvo. E ele mandou que esse amigo dele, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher. Ele não sabia que era sua nora. Ele não sabia que a prostituta com quem ele havia se deitado era sua nora. E ele enviou o cabrito. Por que ele enviou o cabrito por meio de seu amigo? Nós não sabemos, o texto não explica. Pode ser, é uma sugestão interessante, uma sugestão possível aqui de ser acolhida. Pode ser que ele se sentisse embaraçado em procurar a prostituta novamente, por causa dos costumes do seu clã. Judá era do clã de Israel. E nós não encontramos no clã de Israel, até o momento, nós não encontramos atos assim. Nós encontramos no clã de Israel, nós encontramos engano, fraude, nós encontramos mentiras, nós encontramos violência extrema, mas nós não encontramos a prática da prostituição. Entre os patriarcas isso não existe. Mesmo entre os filhos de Jacó, extremamente perversos, estamos no meio de uma história, a história de José, em que eles vendem seu irmão. Mesmo entre esses homens, nós não vemos a prática da prostituição. E, curiosamente, os irmãos devem se lembrar do episódio que envolveu Diná e Siquém. Quando Siquém teve relações com Diná, a indignação dos irmãos de Diná, no caso aqui os irmãos de Judá, os filhos de Jacó, a indignação foi grande e eles disseram, entre outras coisas, eles disseram o seguinte: Siquém abusaria da nossa irmã, como se a nossa irmã fosse uma prostituta. Ou seja, para eles, a prostituição era algo negativo, ruim. Então, pode ser que entre os costumes e na visão moral e ética dos israelitas ainda nos seus primórdios, a visão da prostituição fosse extremamente negativa. Tudo indica que era assim. Era uma herança cultural, por assim dizer, dentro daquele clã. Ainda não havia lei de Moisés proibindo essas coisas. Mas havia uma conduta santa dos patriarcas do passado, antes de Judá. Então, talvez por isso, ele, movido por
algum senso de vergonha, não querendo se sentir embaraçado, então mandou que o seu amigo procurasse a prostituta para fazer o pagamento e reaver o penhor. Talvez. Entre os cananeus, a prostituição era normal. Então, o amigo dele procuraria aquela mulher sem problema nenhum, sem passar nenhum constrangimento. Ele procuraria a mulher e tentaria, então, ali fazer os acertos com ela. Então, pode ser que, por causa disso, Judá enviou o cabrito por meio do adulamita. E o texto prossegue para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, o texto diz, ele não a encontrou. E esse amigo de Judá é um amigão. Porque ele poderia imediatamente dizer, bom, não achei a mulher, vou embora. Ele não faz isso. Ele se empenha na busca dela. O versículo 21 diz, então perguntou aos homens daquele lugar. Ele sai realmente em busca dela. Porque ela acaba se tornando uma mulher, por assim dizer, misteriosa. Onde está aquela mulher? E ele pergunta, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Ele pergunta. E aqui ele usa a expressão prostituta cultual, não sabemos por quê. Nós já aprendemos, no sermão anterior, se não me falha a memória, nós já aprendemos que há duas palavras para descrever a prostituição no Antigo Testamento. Existe uma palavra que se refere à prostituição cultual, eram prostitutas, entre aspas, sagradas, separadas. Eram prostitutas santificadas, no sentido pagão, não no sentido cristão e bíblico, mas santificadas no sentido pagão, separadas para adorar a Deus por meio da prostituição. Então, quando alguém queria adorar o Deus pagão, ou os deuses pagãos, se deitava com essas mulheres. E isso fazia parte da adoração pagã. E eles pagavam essas mulheres. E com esse dinheiro, essas mulheres se mantinham e mantinham o templo pagão onde o Deus era adorado. Essa é uma prática muito comum. Falamos na semana passada, na semana retrasada, sobre essa prática em Corinto, onde havia adoração de Afrodite. E houve uma época em que houve cerca de 1000 prostitutas cultuais, que adoravam a deusa Afrodite dessa forma. E ele usa aqui essa expressão, a expressão Kedeshá, uma prostituta sagrada. E por que ele usa essa expressão? Não sabemos. Porque não há indícios no texto que mostram ela associada, essa prática de Tamar, associada a algum culto. Não mostra isso. Mas ele usa essa expressão. Por quê? Não sabemos. Talvez tenha imaginado que fosse assim, não sei. E a resposta dos homens do lugar lança mais dúvidas acerca dessa mulher misteriosa. Quem é essa mulher? Eles dizem, aqui não esteve meretriz nenhuma. Mas como não? Claro que houve meretriz aqui. É evidente que sim, Judá se deitou com ela e deixou o penhor. Mas eles dizem, olha, nós não sabemos de ninguém assim. Não conhecemos essa figura. Nunca vimos essa pessoa que você está procurando. E o texto então prossegue, vai se criando então um mistério na mente do amigo de Judá, e o amigo de Judá vai levar seu relatório, lançando esse mistério na mente do próprio Judá. Judá vai ficar perplexo, mas quem é essa pessoa então? Como assim? Vejam o versículo 22, diz assim, tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. O amigo de Judá, ele quer mostrar que trabalhou mesmo. Diz, olha, eu cumpri o dever que você me deu. Eu realmente me empenhei ao procurá-la. Eu estive no local, aguardei ali, observei tudo, procurei, falei com os homens do lugar, e eles disseram, olha, essa pessoa que você procura nunca esteve aqui. Então, permanece o mistério. Até o momento, Judá não sabe de nada. Ele ainda está sob o efeito do engano de Tamar. E aí, nós chegamos no versículo 23, que encerra essa primeira divisão. Diz assim o versículo 23, diz assim, respondeu Judá, que ela o guarde para si. Vejam que a reação dele é uma reação do tipo,
quer saber de uma coisa? Que ela fique com o penhor. Que ela fique com o penhor. E ele diz o porquê. Para que não nos tornemos em opróbrio. O que significa isso? O que é opróbrio? Opróbrio é humilhação, vergonha. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, olha, se nós insistirmos nisso, nós vamos ser taxados de tolos, de bobos, de pessoas ingênuas. Os homens do lugar vão dizer, olha, enganaram vocês. Judá, você é um bobinho, uma prostituta enganou você. Ele ia ficar com a fama de alguém que foi enganado por uma mulher. Então, para evitar isso, para evitar a fama de alguém enganado por uma prostituta, para não virar piada na região, ele fala, deixa com ela. Não vamos mais insistir nisso. Vamos virar essa página, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto. E assim, nós não seremos, no caso ele, eu não serei alvo de zombaria, eu não serei alvo de chacota, dizendo, esse homem foi enganado por uma prostituta, esse homem é um tolo. E mais, ele diz o seguinte também, mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Ele diz, olha, e mais, eu cumpri com a minha obrigação. Eu não quero ser chamado de tolo, de alguém que foi enganado, e também não serei chamado de alguém que não cumpre os seus acordos. Eu agi com honestidade, eu enviei o cabrito que eu falei que iria enviar. Ela, no entanto, desapareceu, e nós não temos o que fazer. Mas eu não vou ser chamado, eu não posso ser chamado de tolo, e não posso ser chamado de um homem que não cumpre a sua palavra. Isso não. Eu tenho dignidade. Que exemplo de homem, hein? Que exemplo de homem. Eu não sou um tolo, e eu cumpro a minha palavra. Uau! É a alma mais honesta de Canaã. Uau! Judá, que exemplo. Louvo a Deus por sua vida. Que grande exemplo. Os irmãos percebem como funciona a mente do homem perverso, do homem sem Deus? Os percebem? O homem sem Deus, ele tem alguns escrúpulos. Ele tem. Muitos homens sem Deus têm alguns valores, algumas noções de dignidade. Eles têm. E alguns valores corretos. Mas eles são seletivos nesses escrúpulos. Eles são seletivos na preservação desses valores da sua imagem. Aqui, no caso, Judá diz, olha, eu não posso ser considerado um homem tolo, um homem ingênuo, um homem bobo. E não é errado se preocupar com isso. Todos os homens deveriam se preocupar com isso. Todas as mulheres deveriam se preocupar com isso. Em não ter a fama de um tolo, de alguém ingênuo, de alguém que é levado por qualquer pessoa que facilmente o engana. Na palavra de Deus, no livro de Provérbios, a Bíblia condena constantemente o homem que é chamado de homem simples. A tradução que é usada em Provérbios. Pastor Thomas escreveu um livro sobre Provérbios. Não me lembro agora o nome, é o caminho... O caminho do filho sábio. É uma série chamada O Caminho. Tem vários nomes assim, o caminho disto, o caminho daquilo, o caminho daquilo outro. E tem esse livro do pastor Thomas. Os irmãos podem estudar a figura do homem simples em Provérbios por meio do comentário do pastor Thomas. E o homem simples é alguém assim. Ele é ingênuo, ele é bobo, ele é enganado facilmente, ele é conduzido por qualquer um. E isso é um problema sério no perfil da pessoa. Nós não podemos ser assim.
Nós temos que ser simples como as pombas, mas nós temos também que ser prudentes, inteligentes, espertos no bom sentido, como as serpentes. Então é correto isso. Eu não quero ter a fama de um bobalhão, e não posso ter essa fama. Eu, como um homem crente, eu como um homem maduro, eu tenho que mostrar um certo grau de inteligência, de experiência na vida, para não cair em armadilhas bobas. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ser cauteloso, sábio, sensato, avaliar as coisas, e não me deixar levar por pessoas que vão querer me enganar. Então, sem problemas. E Judá se preocupa com isso. Eu não quero ter a fama de um bobalhão que foi enganado por uma mulher qualquer. Não. E além disso, a Bíblia também condena, sim, a pessoa que não é leal nos seus acordos, nos seus contratos. Existe no Novo Testamento, em Romanos 1:31, os irmãos devem observar, é muito importante isso para a nossa vida cristã, o modo como nós vivemos o nosso cristianismo. Isso não pode existir na nossa vida. Além de não podermos ser pessoas bobas, ingênuas, levadas com facilidade por qualquer pessoa, vejam o que diz Romanos 1:31. Os irmãos vão ver aí uma palavrinha, pelo menos na minha Bíblia está assim, a palavrinha pérfidos. É uma lista que nós temos aqui, uma lista dos homens, dos pecados praticados pelos homens sem Deus. Os homens da pior espécie, é um retrato horrível que nós temos aqui. Em Romanos 1, a partir do versículo 28 até o versículo 32, nós temos uma descrição de homens que são o esgoto da humanidade. É algo assustador, é uma lista feia, é uma lista horrível. Os pecados mais horríveis que há são alistados aqui. E nós encontramos no versículo 31 a expressão insensatos, e vem a palavrinha pérfidos. O que é isso? Pérfido. Na verdade, essa palavrinha, a palavrinha pérfido, no texto original, a palavra que é usada no grego em que a carta aos Romanos foi escrita, significa alguém que não é leal nos seus acordos, tanto formais como informais. É uma pessoa que dá a sua palavra num acordo, ela não cumpre o que ela falou. Ou ela assina um contrato com alguém, ela não cumpre o avançado. Ela não cumpre as obrigações que o contrato lhe impõe. E não, como eu disse, não somente num contrato formal, mas em acordos de palavras. Olha, eu vou pagar você desta forma, e eu não pago. Olha, eu peguei isso emprestado, mas eu vou devolver dia tal, e não devolvo. Olha, eu combino com você assim, e então no tempo devido eu realizo isso aqui, eu estou me obrigando agora, e eu não realizo. Aqui no texto bíblico, isso está entre os pecados que caracterizam o homem mau, o homem perverso. Ele não tem palavra, ele não cumpre seus acordos, ele não adimple os seus compromissos, as suas obrigações. Ele não realiza isso. Ele é traduzido aqui, o texto traduz como um pérfido. Então, quando nós olhamos Judá preocupado com isso, ele diz, olha, não, a minha palavra era mandar um cabrito, eu mandei. Sem avaliar o que estava envolvido no acordo, o fato é que a preocupação dele em cumprir com a sua palavra é correta. Eu falei, eu vou fazer. Ele se preocupa com isso. Então nós olhamos essa preocupação em Judá. Eu quero ser visto como um homem que cumpre a sua palavra, e eu quero ser visto como um homem que não é ingênuo, não é levado por qualquer pessoa que tenha aí uma capacidade de discernimento substancial. Mas a preocupação dele vai até isso, Ele não se preocupa em ter uma vida de pureza moral, pureza sexual, isso não. E queridos, é interessante porque ao traçar esse perfil de Judá, quando nós olhamos e desenhamos o perfil desse homem, um homem que viveu milênios antes de Cristo, nós encontramos ali um perfil comum nos dias de hoje. Quem é o homem respeitável? Quem é? Na nossa sociedade. Quem é o homem respeitável? É o homem inteligente?
que avalia as coisas, não cai em qualquer armadilha. Ele tem inteligência, capacidade de avaliar as coisas. Ele não é um tolo. Ele cumpre a sua palavra, ele cumpre os seus contratos e os seus acordos. Mas ele tem que ter pureza moral, sexual? Tem. Aí fora? Não. Ele se contenta em se definir como um homem honrado, sem ter pureza moral. Ele olha para si e fala: eu sou um homem honrado. Por quê? Eu sou honesto nos meus negócios. Eu sou um homem honrado. Eu não sou um tolo qualquer, sendo enganado por qualquer pessoa. Eu sou um homem digno de respeito. Mas a vida sexual desse homem não entra na conta. Não entra na conta. Ele se dá por satisfeito em dizer que ele é honrado por esses dois motivos que eu mencionei só. Se ele anda com prostitutas, isso não afeta a sua noção de si mesmo. Nós que somos crentes temos outra visão das coisas. O homem honrado, o homem respeitoso, o homem, melhor dizendo, o homem respeitável, na visão cristã, não se encaixa nesse perfil falho de Judá. O homem respeitável, à luz do Novo Testamento, é diferente. Ele transmite a ideia de alguém sensato, inteligente, astuto no bom sentido, não é alguém levado por qualquer pessoa. Ele é fiel nos seus contratos e nos seus compromissos, e ele tem uma vida sexual pura. Esse é o homem respeitável. Esse é o homem honrado. É assim que ele é. Nós olhamos para Judá e vemos essa falha nele. Por quê? Porque ele não é um homem transformado pela fé. Ele não é um homem piedoso. Ele é um homem mau. E ele então se dá por satisfeito com essa análise que ele faz de si mesmo. Vamos continuar a análise do texto. Vejam agora então a segunda divisão da história. Estamos indo rápido. Há esperança para nós. Há esperança. Vamos chegar lá. Vamos então ver agora a segunda divisão aqui do texto. A segunda divisão, o título da segunda divisão é o seguinte: Judá condena a conduta imoral de Tamar. Isso vem nos versículos 24, 25 e 26. Estamos aprendendo a história bíblica. Eu não sei quantos irmãos aqui já tinham lido essa história. Muitos irmãos não gostam de não se debruçam sobre algumas partes da Bíblia, né? Muitos gostam de ler só Salmos, sem problema, pode ler Salmos quanto você quiser. Não vai deixar aberto no Salmo 90 para espantar macumba da sua casa, né? Não, é bobagem isso aí, isso é invenção. Mas ler o livro de Salmos é muito bom, muitos gostam disso e leem o tempo todo o livro de Salmos. Outros gostam de ler Provérbios, amém. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso, dá sabedoria às pessoas, isso é importante, pode ler o livro de Provérbios. Muitos fogem dos profetas porque acham confuso. Tem gente que não lê Apocalipse, que acha que vai ficar maluco se ler Apocalipse, com medo da besta. Enfim, mas tem tudo isso. E muitos talvez não tenham lido esse capítulo nunca na vida. Então estamos tendo a oportunidade agora de conhecer isso. E aprender com essas histórias. Então vamos caminhar mais um pouquinho conhecendo e sabendo o que aconteceu. Depois de acabado esse texto, nós vamos retomar a história de José. José está escondido aqui nos bastidores. É a próxima cena. A próxima cena já entra José na jogada. E é muito legal a história. É uma história maravilhosa. Vamos voltar para ele já já. Judá já está nos irritando. Nós estamos já com muita raiva de Judá. Um pouquinho de José vai fazer bem para todo mundo. Então, logo acaba, nos livramos de Judá e vamos vê-lo só lá na frente, no capítulo 40 e pouco. Mas agora temos que superar esse capítulo aqui. Vamos conhecer então a história, vamos continuar analisando. Veja aqui o versículo 24. Diz assim: passados quase 3 meses, Judá pensando que tudo tinha acabado, a história está morta, uma pedra em cima de tudo, acabou. Como diziam os jovens, vida que segue. Vida que segue. Ok. Vejam, passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Notem, Tamar não podia ter relações com outro homem, nem mesmo se casar com outro homem. E os irmãos sabem por quê.
havia o vínculo de Tamar com a família de Judá, por causa do levirato, que os irmãos já estudaram aqui comigo. Então, quando Judá disse para Tamar: olha, vá para a casa de seu pai e fique lá, até que Selá, meu filho mais novo, cresça e ele possa se casar com você, fique lá. Ele não desobrigou Tamar do vínculo com a família dele. Ele disse: olha, você está vinculado à minha família. Você vai ficar na casa do seu pai, mas você tem um compromisso conosco. Eu não liberei você do compromisso do levirato. Assim que meu filho mais novo crescer, você vai se casar com ele. Então existe uma conexão entre você, uma responsabilidade entre você e a nossa família. Se você não for leal a isso, você vai desonrar a minha casa. E eu terei autoridade para punir você. E ele então, dentro desse contexto em que há esse vínculo de Tamar com a casa de Judá, ainda que ela more com seu pai, ele recebe essa notícia. Alguém diz isso, a notícia corre. E chega a ele: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Ele então, em face dessa realidade cultural da época, da lei do levirato, ele se vê corretamente no direito de exigir punição. Essa mulher está comprometida com a minha casa. Essa mulher desonrou a minha casa. Essa mulher é uma espécie de proto-esposa do meu filho. Ela não poderia fazer isso. Então eu tenho autoridade para exigir que a minha honra, dizendo em uma linguagem mais atual, a minha honra seja lavada. Que ela responda por isso que ela fez, severamente, seja punida por isso. Vejam o que ele diz. Ele diz assim: então disse Judá: tirai-a fora. E o que significa isso? Trazer ela para a porta da casa do seu pai. Tinham que entrar na casa e trazê-la para fora, para a porta da casa do seu pai. Isso mais tarde se tornou lei. Se os irmãos olharem, em Deuteronômio, escrito séculos depois, Deuteronômio 22, são costumes bem diferentes dos nossos. São costumes muito diferentes, ali no Oriente Médio Antigo. Em Deuteronômio 22, isso se torna uma lei, uma norma. Veja, Deuteronômio 22, 20. Vejam, fala assim: porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então, sobre o que esse texto está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, quando um moço se casar com uma moça israelita, se ele chegar e disser assim: olha, eu me casei com ela, mas durante a nossa noite de núpcias, eu descobri que ela não era virgem. Se ele dissesse isso, era uma acusação gravíssima isso. E se ele tivesse mentido, o pai apresentaria os sinais da virgindade dela, apresentaria suas roupas com os sinais da virgindade dela. Então esse homem que maculou a fama da moça e disse que ela tinha se comportado de forma imoral enquanto solteira, esse homem seria açoitado, porque ele trouxe vergonha sobre uma virgem de Israel, e ele seria obrigado a se casar com ela e nunca poderia dispensá-la, nunca. Seria essa a punição dele. Agora, se o que ele dissesse fosse verdade, aí complicava. Vejam o que aconteceria com a moça se o que ele dissesse fosse verdade. Então, se o que ele dissesse fosse verdade, então a levarão à porta da casa de seu pai. Vejam isso. É algo vergonhoso até para o pai. E veja o que diz: e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra. Queridos, era um crime que era punido com a morte.
seríssimo aos olhos de Deus. Ele prossegue: pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Assim, na mente do nosso Deus, Ele não exige mais isso hoje. Nós aprendemos o Senhor Jesus num avanço no modo como Deus passou a tratar a humanidade. Esse tipo de punição severa não é mais exigido. No Novo Testamento, nós aprendemos que pecados desse tipo são pecados que, uma vez havendo arrependimento, devem ser perdoados e a pessoa restaurada. Mas naqueles dias era diferente. A mente de Deus não mudou. Ele vê com a mesma severidade, mas Ele não exige a mesma punição. Graças a Deus por isso. Os irmãos já imaginaram essa prática hoje em dia? Já imaginaram isso? O que isso causaria? E nós teríamos as moças e moços mais bem comportados do mundo, aqui no Brasil, se fosse assim. Mas é uma severidade muito grande. Com isso, Deus mostra como na sua mente o pecado sexual é grave. Deus revela isso aqui. Ah, pastor, esse texto não serve para nada porque é Velho Testamento. Não, serve sim. Serve porque mostra como na mente de Deus o pecado sexual é grave. Ainda é grave. Ele só não exige a mesma punição. Por causa do avanço da revelação e do modo como Ele trata o homem. Isso por causa de razões que estão escondidas na mente de Deus. Ele não exige mais essa punição. A velha aliança passou. Isso pertence à velha aliança que passou. E louvamos a Deus por isso. Mas isso revela o quanto Deus odeia esse pecado. E notem, voltando para Gênesis, nós vemos que Judá exige isso, esse costume de colocar na porta da casa do pai, de colocar a pessoa em frente à casa do pai. Ele exige isso. Era um costume que depois vira lei, parte da lei mosaica. E ele diz o seguinte: tirai-a fora, e diz, para que seja queimada. O que você prefere, apedrejamento ou fogueira? Queridos, a pena que ele exige aqui é crudelíssima. Ele não reflete aqui nenhum grau de afeto, de misericórdia, nada. Essa mulher é imoral? Tem que ser queimada. Judá, você já olhou no espelho? Não? Você já olhou no espelho? Esse seu grau de severidade com os outros é maravilhoso. Não? Você se esqueceu de quem você é? Do que você fez há mais ou menos 3 meses atrás? Andando com prostitutas. E você agora se apresenta aí como o paladino da moral. E é isso que vemos aqui. E ele diz isso. Ela tem que ser colocada na frente da casa do seu pai e tem que ser queimada viva. No Antigo Testamento, é interessante, há alguns casos, não, nem sempre é assim, mas há alguns casos específicos em que a pessoa tinha que ser queimada. A pena presente no Antigo Testamento era o apedrejamento. E o apedrejamento, irmãos, não pensem que era uma pena leve, não era. O apedrejamento era uma pena extremamente cruel e severa. A gente vê nos filmes as pessoas tacando pedra na pessoa, né? Tacando pedra. Pega umas pedrinhas e fica tacando. Mas isso aí não. Não é desse jeito não. O apedrejamento envolveu você pegar blocos mesmo de pedra, chegar perto da pessoa e atirar aquele bloco pesado sobre ela. Você jogava pedra na cabeça da pessoa e espirrava sangue na sua cara. Era desse jeito. Isso é apedrejamento. Era uma pena extremamente dolorosa, cruel demais. Mas o Antigo Testamento tinha também provisão para a morte por apedrejamento e queimar a pessoa. Vejam em Levítico. Observem Levítico.
Judá está se adiantando aqui, hein? Levítico capítulo 20. Algum irmão aqui já leu Levítico? Já leram Levítico? Difícil achar alguém que lê Levítico, né? Versículo 14, Levítico 20, 14. Veja o que diz aqui. Levítico 20, 14. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, é uma prática imoral aqui. É o homem que se deita com uma moça e com a mãe da moça. O texto diz: maldade é a ele e a elas queimarão. Qual era a pena para esse pecado? Morte na fogueira. E o texto diz: para que não haja maldade no meio de vós. Era assim que era a pena aplicada a esse pecado. Vejam o texto de 21:9 de Levítico. Levítico 21:9. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, o sacerdote, será queimada. A pena severa aqui também. E Judá se adianta no tempo. Ele exige a pena de morte na fogueira para sua nora. Ele é muito severo nisso aqui. Por que a ideia de queimar a pessoa? Qual era o objetivo disso? Parece que a ideia era purificar a comunidade. O fogo purifica. Então essa era a ideia. Vamos purificar a nossa comunidade. Nossa comunidade está com um mal, uma impureza muito grande. Então o fogo vai purificar a nossa comunidade. Vamos pegar essa pessoa e botar fogo nela. E aí purificamos a comunidade. Essa era a ideia. É possível que essa seja a ideia presente em Gênesis 38. Mas veja a sequência. O texto prossegue então. E chegamos no versículo 25. E agora então, surpresa. Surpresa, Judá. Surpresa, Judá. Veja o que ela faz. Ela foi muito sagaz. Veja o que ela faz. Em tirando-a, quando levaram ela para fora, para queimá-la, mandou ela dizer a seu sogro. Vejam, é uma acusação indireta. Ela não faz acusação diretamente. Ela faz com que seu sogro chegue às suas próprias conclusões. Vejam o que ela diz. Ela diz: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Ela mostra o penhor. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Ele olha então para isso. Tem aqui a sequência da história. E ele então reconhece: eu sou mais culpado do que ela. Então ela faz a sua acusação de forma indireta. Olha, eu realmente estou grávida. Eu estou grávida sim. Mas note, você está dizendo que eu desonrei a sua casa. Ok. Adivinhe quem é o pai das crianças que estão no meu ventre. Depois ela soube que eram gêmeos. Adivinhe quem é o pai. Será que eu desonrei a sua casa mesmo? Será que eu não fui leal à sua casa? Descubra quem é o pai dessa criança que está no meu ventre. E ele então olha e fala: na verdade, eu estou acusando essa moça de não ter honrado a minha casa, mas ela se deitou comigo, com o patriarca da casa. Ele não vai reagir avaliando a conduta dela como prostituta. Ele vai agir avaliando a conduta dela como alguém que não desonrou a casa dele. Eu me deitei com você, não com alguém de fora. Eu não desrespeitei a sua casa. Se alguém desrespeitou alguém aqui, esse alguém foi você. Porque você tinha o compromisso de me dar seu filho como esposo e você não deu. Se existe alguém irresponsável e desleal e infiel aqui, é uma pessoa só: você. Você é o irresponsável aqui.
Por isso, então, na sequência, nós vemos no versículo 26, reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Ela não desonrou a minha casa, ela se deitou comigo. Foi um subterfúgio, é verdade, mas ela não desonrou a minha casa. Eu sim desonrei a minha palavra. Eu sim falhei nas minhas responsabilidades. Eu não dei o meu filho a ela. Ele prossegue dizendo: porquanto não a dei a Selá, meu filho. E o texto diz: e nunca mais a possuiu. Ele, na realidade, no levirato, ele deveria se casar com ela. Mas ele não fez isso. Ele não se casou com ela. Razões, não sabemos. Mas certamente ele a desobrigou. Disse: olha, ok, você tem agora os seus filhos aí, você engravidou, você agora tem a sua proteção futura, você tem filhos que poderão cuidar de você no futuro. Eu não vou me casar com você. O seu objetivo foi alcançado dentro da minha casa, sem desonrar a minha casa, foi alcançado, mas eu não vou me casar com você. E ele nunca mais a possuiu. Aí acaba a história dos dois aqui. Não vemos mais nenhum relacionamento entre Judá e Tamar. E a história prossegue, que agora focaliza o que aconteceu na sequência, alguns meses depois, quando os bebês nascem. E vejam o que acontece então. Antes de olhar para isso, antes de olhar para isso, é interessante observar o seguinte aqui. Judá, nessa história, os irmãos já perceberam até aqui, Judá, nessa história, ele comete dois erros aqui. Primeiro erro, ele é excessivamente severo com a conduta imoral dela. Não é assim consigo mesmo. Ele é duro com os outros, consigo mesmo não. E outra coisa, irmãos, que eu vou falar agora, eu não conheço os corações. Eu não conheço os corações, mas é algo que preocupa. Judá só reconhece seu erro quando é pego. Não é conveniente isso? Eu sou pego, me arrependo. Será que esse tipo de reconhecimento das suas próprias falhas é real ou é só conveniente? Os irmãos sabem, eu estou no ministério há bastante tempo. Eu não sei avaliar o coração das pessoas. Eu não sei o que é sincero e o que não é. Mas é interessante como muitas pessoas se arrependem só quando são flagrados. Só. Levam suas vidas de pecado normalmente, até que são pegos. Na hora em que são pegos, eu me arrependo. Será que isso é real? No direito, isso é chamado de, muitas vezes, dependendo do caso, é chamado de arrependimento ficto. É um arrependimento falso, arrependimento fake. A pessoa se arrepende por conveniência. Não é verdade que ela se arrependeu. Ela se arrependeu para não sofrer as consequências do que fez. E nós então, nós que somos crentes, o pastor não pode avaliar o coração de ninguém, mas nós podemos avaliar o nosso próprio coração. Quando nós nos arrependemos, nós devemos avaliar isso. Esse arrependimento nosso é realmente uma dor pelo pecado? Quando nós falhamos, erramos diante de Deus e rompemos com a sua vontade, com suas ordens, com seus mandamentos, com aquilo que Ele nos ensina para a nossa felicidade. Quando nós nos arrependemos, isso é expressão de tristeza pela impureza, pela desobediência, pela rebelião? Ou existe algum interesse por trás disso, desse arrependimento? Quem pode avaliar isso? Quem pode avaliar isso é Deus e você. As pessoas ao redor não podem avaliar isso. Nós vimos recentemente um pastor conhecidíssimo que foi pego em envolvimentos inadequados com uma moça que não era sua esposa. E quando ele foi pego, passou um tempinho e se arrependeu. E ficamos nessa dúvida. Por que se arrependeu? Por quê? Porque só depois que foi pego. Nós não podemos entrar no coração da pessoa e avaliar.
E nem dizer arrependimento nesse caso é mentiroso. Não podemos fazer isso. Isso seria um juízo temerário. Mas isso deve levantar questões acerca de nós mesmos. Como é o meu arrependimento? Arrependimento que ocorre só quando eu percebo que é necessário isso, para que eu não me dê mal? Ou é arrependimento que é resultado da dor pelo pecado, da culpa que me tortura, da necessidade de um perdão e de um alívio do meu coração, que se sente esmagado por ter feito algo errado? Temos que avaliar essas coisas. Aqui o que vemos é Judá só reconhecendo o seu erro quando isso fica evidente. E então chegamos no finalzinho. Temos ainda aí 17 minutos. Vai dar, hein? Vai ter bolo hoje na cantina. Vamos cantar hoje na cantina comemorando. Veja a terceira divisão do texto. O texto é facinho, né? O texto é facinho, não é difícil. Veja a terceira divisão aqui. Judá se torna pai de 2 filhos com Tamar. Essa é a terceira divisão do texto. E aqui é importante, por quê? Porque aqui vai mostrando o objetivo de Gênesis, que é apontar como a linhagem messiânica foi se formando. Veja o que acontece aqui, é interessante, fala assim, 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. É importante esse versículo. Por que esse versículo é importante? Porque esse versículo é uma cópia de um outro versículo. Esse versículo é uma cópia do versículo 24 do capítulo 25. Volte lá atrás. Há vários e vários anos atrás, nós estudamos o capítulo 25. Muitos anos atrás. Pastor Thomas tinha até cabelo na época. Não é, pastor? Tinha? Não, né? Não tinha, não. Eu era mais bonito ainda. E nós estudamos esse texto aqui no capítulo 25, 24. E fala assim: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Esse versículo é praticamente idêntico ao versículo que estamos estudando aqui, o versículo 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. É uma cópiazinha do versículo. Mas ele copiou e colou. Bem parecido, né? E o que é interessante é que o versículo, há uma sutileza aqui. Há uma sutileza. Moisés é muito esperto. Moisés é muito esperto. Ele cria sutilezas que o leitor atento percebe, a gente saca isso, a gente percebe. Tem que estar atento na leitura, a familiaridade com a leitura traz isso. Quando Gênesis faz isso, essa conexão, a gente chama isso de intratextualidade. Quando essa conexão entre textos dentro do próprio livro, é uma intratextualidade. Há aqui uma sugestão, uma alusão. Moisés, ao escrever o versículo 27, ele está fazendo uma alusão ao capítulo 25. E por quê? Por que ele está fazendo uma alusão ao capítulo 25? Porque se os irmãos olharem o versículo 23 do capítulo 25, os irmãos vão ver que existe uma alusão aqui, uma menção de governo. Vejam o que diz: 2 nações há no teu ventre, diz aqui o Senhor falando com Raquel. Com Raquel, não, com Rebeca. Com Rebeca. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Existe uma alusão a governo aqui. Então, quando o escritor Moisés compõe o versículo 27, ele quer que nós nos lembremos do capítulo 25, porque há uma alusão a governo. Ele está dizendo indiretamente: olha, existe aqui, nesse nascimento, algo ligado ao futuro de Judá. Assim como no capítulo 25, essas palavras estão conectadas a governo, o que está acontecendo aqui também está conectado a governo. Ou seja, em Judá, na tribo de Judá, haverá alguém que governará. E isso ficará evidente no capítulo 49. No capítulo 49 isso será dito abertamente. Agora aqui isso é dito de modo sutil.
Isso aqui, essa verdade de que Judá governará, é dito aqui de modo sutil, de modo escondido, de modo meramente alusivo, só isso. Olha, lembrem-se do capítulo 25 quando lerem esse texto. Lembrem-se, ali no capítulo 25 existe uma alusão a governo. E Judá também governará. Só que isso é dito de modo sutil. Isso será dito de modo claro no capítulo 49. No capítulo 49, Jacó vai dizer: o cetro não se arredará de Judá. Judá reinará. E aí, então, vem as crianças. O texto diz: ao nascerem, um pôs a mão fora. E a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado. E disse: este saiu primeiro. Naqueles tempos, a criança que nascesse primeiro, isso era muito importante definir. Até por questões jurídicas, de herança, tudo mais, era importante saber qual a criança que nasceu primeiro. Então, quando o bebê colocou a mão para fora, a parteira amarrou um fio escarlate no braço do nenê. Falou: esse aqui está vindo aí, é o que vai nascer primeiro. Para não confundir, já fica marcado agora. Já amarrou lá, né? Amarrou lá o fio, está amarrado. Então pronto. Aí, o que aconteceu? Inexplicavelmente, é curioso o que acontece agora. São coisas, irmãos, que não dá para entender. Olha só. Mas recolhendo ele a mão, o nenê voltou. O nenê voltou. E aí, saiu outro. Mas como? O que aconteceu lá dentro? Como é que pode isso acontecer? Eu não sei aqui se existe gente que trabalha com isso nos hospitais. Eu não sei se é possível uma coisa dessas. Mas é algo fora do normal isso. A parteira ficou perplexa. E ela viu que saiu outro e ela fez uma pergunta. A pergunta dela é: como rompeste saída? Ela falou: como é que você achou um caminho para sair primeiro? Como você achou um caminho para sair primeiro? Isso é coisa de quem está no metrô, na Sé, às 6 da tarde. Como é que você conseguiu sair? Como é que você achou um caminho? Não tem como isso acontecer. Então, literalmente ele está dizendo: como é que você achou uma brecha? Esse é o sentido. Como é que você achou uma brecha para passar nesse aperto todo? Ela não entendeu. E por causa disso, o nome do bebê foi Brecha. Pérez significa isso, brecha. Nome feio, né? Como você chama? Brecha. Brecha Granconato. Esse nome do bebê é Brecha. Por quê? Porque você achou um caminho aí, você achou um jeito de sair, inexplicável. E aí então veio para fora o famoso Brecha. E aí o texto continua e fala: depois lhe saiu o irmão. Depois veio o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Esse veio depois. Ela chamou o menino de Zera, brilho. Mais bonito esse, né? Brilho, ou amanhecer. Bonito nome, né? O segundo recebeu um nome mais bonito. Brilho, ou amanhecer. Foi o nome do segundo filho. Mas, quando os irmãos olham para Mateus, e é curioso, a história acaba aqui, não se fala mais nada, mas quando nós olhamos para Mateus, é muito lindo isso. Nós olhamos para o capítulo 1 de Mateus, e é aqui que a história se beija, né? É aqui que o Novo Testamento beija o Velho. Aqui os dois se encontram, o Gênesis se encontra com Mateus, e os dois se beijam aqui, nesse versículo. Veja o que diz aqui o versículo 3, é a genealogia de Jesus, é a genealogia do nosso Salvador. Olha o que diz aqui, versículo 3, Judá gerou de Tamar a Pérez, é o Brecha, é ele, e a Zera, o brilho. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, e aí o texto continua até acabar em quem? Jesus. É aí o beijo dos dois, né? Aí o Gênesis beija Mateus, se encontra. Aí entendemos a história desse caos. Irmãos, o que é isso? Dá para enumerar o número de pecados que tem aqui? Tudo que não presta tem aqui. Tudo. É prostituição, é mentira, é fraude, é abandono da família, é enganação, é maldade, é hipocrisia,
Irmãos, o capítulo 38 é um caos completo. E Deus pega toda essa história e faz nascer o Brecha, que dá sequência à linhagem messiânica para trazer o nosso Salvador ao mundo. Então você vê no finalzinho desse caos, no finalzinho dessa história feia, você vê uma luzinha, a luz da graça, ela pisca. Você lê, está tudo escuro, é feio, nós lemos é feio, é algo que nos deixa indignados, e o texto termina, como ele termina? Uma luzinha pisca, é apenas um lampejozinho, pisca, nasceu o Brecha, e a história da graça de Deus, então, deu um passo à frente. Bem, eu fiquei pensando como isso pode afetar a nossa vida e como nós podemos aplicar isso à nossa vida, à nossa história. Eu já disse num sermão passado que não é sempre que Deus faz isso. Muitas vezes as histórias marcadas por pecado, por rebelião, por fraude, por imoralidades, muitas vezes isso resulta em coisas horríveis, numa prole maldita que só pratica o mal, e nós vemos isso em várias histórias, e isso nos assusta, isso deve fazer com que fujamos dessas coisas, mas uma história como essa mostra que Deus pode fazer a luz da graça brilhar no meio do caos. E isso enche nosso coração de esperança. E quando nós pegamos a história bíblica, e nós aplicamos a nossa vida, a nossa experiência, isso nos enche de esperança. Porque a graça de Deus pode fazer isso. A graça de Deus no meio de um caos completo. A graça de Deus pode alcançar essa escuridão, esse contexto de dano, de caos, de pecado, de sujeira, e fazer a sua luzinha brilhar ali. E mudar tudo. E transformar essa história toda numa história de salvação, de graça, de perdão e de restauração. O que eu estou dizendo? O que é isso que eu estou falando? Vou explicar o que estou dizendo. Vou explicar. Semana passada eu fui visitar uma cidade do sertão de Pernambuco. E lá ouvi uma história. A história de um moço. Ele era jornalista esportivo e narrador esportivo. E esse moço foi acometido por um senso de infelicidade, desespero e tristeza que ele não conseguia controlar. Isso o lançou num poço de escuridão. O seu coração ficou mergulhado numa água gelada. Seu coração ficou enregelado, congelado, debaixo de camadas e camadas e camadas de gelo duro, frio. E o desespero dele foi tão grande, por causa dessa tristeza inexplicável, essa angústia desesperadora, que ele então um dia, ele pegou uma corda, ele era casado, ele pegou uma corda, subiu num banquinho, amarrou a corda em algum lugar, e efetuou o ato de tentativa de suicídio. E ficou ali, se debatendo e agonizando. E então a sua esposa chegou, e quando chegou ela viu aquele quadro horrível, assustador. E ela então desesperada, uma moça ainda, os dois jovens ainda, ela desesperada conseguiu achar uma faca e depressa cortou a corda e ele caiu no chão, semi-morto, já com o rosto roxo, a língua para fora, já morrendo, os seus últimos suspiros. Mas ela conseguiu fazer com que ele voltasse a si e chamou os médicos e ele foi socorrido e ele sobreviveu. E depois disso então, a sua angústia aumentou, mais ainda. Então o que ele fez? Ele entrou debaixo da sua cama e ficou embaixo da cama
durante uma semana. Não saía de lá. Não saía. Debaixo da cama uma semana, sem falar, sem comer. As necessidades físicas dele, todas lá, debaixo da cama. Uma semana. A família enlouqueceu. A esposa enlouqueceu. Os pais desesperados. Não sabemos o que fazer com esse moço. Caos completo. Desespero. Loucura. Morte. Ele transpirava morte. E desespero. E dor. E solidão. E o que aconteceu então? Uma moça, como as moças daqui, não era uma teóloga, uma missionária, nada, uma serva de Jesus, ela ouviu falar disso, e ela disse então, eu vou até a casa desse rapaz, eu nunca vi um caso como esse, e ela foi até a casa dele, sem conhecê-lo, e perguntou aos familiares, eu posso só ler uma passagem bíblica para ele? Só isso. Posso. Disseram, olha, piorar não vai. Então leia. E aquela moça, na sua simplicidade, moças, como vocês moças aqui. Ela entrou na casa e abriu a Bíblia e leu um trecho bíblico para ele. Só isso. Não sei que passagem ela leu, ou que passagens ela leu. Ela leu aquele texto, orou com ele e foi embora. E ele então pegou a Bíblia, depois que ela leu esse texto, e ele então começou a ler a Bíblia. E ele, horas e horas lendo, e a noite chegou. E ele continuou lendo. E a noite passou. E ele continuou lendo. E ele conheceu então na leitura a realidade de um Deus amoroso. De um Deus que enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. E ele foi conhecendo essas coisas, horas e horas lendo. E sem que ele percebesse, o gelo do seu coração começou a derreter devagarinho. E aquele gelo foi derretendo. Camadas e camadas. Aquela geleira foi se dissolvendo. O Espírito Santo, com o seu hálito quente, foi soprando no coração dele. A chama da palavra de Deus foi ardendo. E aquele gelo foi derretendo. E no outro dia ele se levantou. E ele disse, eu quero andar com esse Cristo, com esse Deus, com esse Salvador. Eu quero. E ele creu no Salvador. E o sol brilhou dentro dele. E eu estive com ele na semana passada. Ele não é uma história. Ele não é um mito que saiu de um conto de fadas. Ele é real. Eu estive com ele na semana passada. Eu sentei com ele ao redor da mesa. Nós tomamos café juntos. Nós rimos juntos. Hoje ele é o pastor daquela igreja. E além de pastor, ele é missionário entre os índios do sertão de Pernambuco. E cuida de cerca de 47 pequenas congregações, levando o evangelho aos índios do sertão, levando a chama que um dia aqueceu seu coração e o livrou da morte. Deus usou o caos para fazer a luz da graça brilhar. Queridos, eu não sei a sua realidade. Não conheço os seus medos, seus temores, seus desesperos. Não conheço a noite que há na sua alma. Não conheço. Mas eu olho para o capítulo 38 e eu vejo no último versículo, ou no penúltimo versículo, no finalzinho, eu vejo a luz da graça brilhando. O Senhor pode fazer isso com você também.
Ele pode brilhar no caos da sua vida, quebrar todo o gelo, afugentar a escuridão e fazer o sol da graça brilhar e transformar você numa nova pessoa. Eu sei que Ele pode. Eu vi. Eu sei que Ele pode. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celeste, obrigado pelo capítulo 38 de Gênesis que ora encerramos. Obrigado pelas lições que emanam dele. Continua, Senhor, a nos ensinar. Toma-nos pela mão. O que seria de nós sem a sua orientação? Ó Deus, seríamos como barcos sem rumo no oceano desta vida, perdidos e batendo nas rochas e naufragando. Mas o Senhor é o nosso piloto. E o Senhor dirige o nosso barco e nos conduz por direções corretas. Obrigado por isso. Continua a nos ensinar. E abençoa, Deus, aqueles que estão hoje enfrentando a noite da alma, em meio ao caos, ao desespero e à angústia. Visita-os, que a sua palavra fale ao coração deles, todos, e afugente a tristeza e a angústia, e a sua graça brilhe, fazendo com que haja esperança, alegria, fazendo com que o seu perdão invada esses corações, fazendo com que no meio de tanto sofrimento, desespero, falta de alegria, fazendo com que tudo isso desapareça e a sua obra seja realizada nessas vidas. Eu não conheço as pessoas, o seu interior, a sua história particular, mas o Senhor conhece. Trabalha no coração dos que padecem, trabalha no coração incrédulo, que vive angustiado, trabalha no coração do seu povo, que está com medo, e faça, ó Deus, com que haja perdão, restauração, faça com que haja graça, restauração da alegria, tudo isso para a sua glória, porque aprendemos que o Senhor pode fazer isso. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.